é grande, porque nós já trabalhamos em conjunto aqui, o meu instituto com o ético, mas a preocupação com a cultura das transgressões, com combater a quebra de princípios normais numa vida em sociedade. E a turma do ético tem ajudado muito, não só em obras intelectuais, como na exemplo e ter controle das coisas. Eu acho que é uma instituição importante para o Brasil. Nós fizemos mais de uma vez e publicamos livros em conjunto a respeito justamente da cultura da transgressão, do que é possível, o que é possível de ser feito, o que é necessário. Nós colaboramos com o ético e vamos continuar colaborando por causa disso, porque nós também acreditamos nesses valores. Nós viemos de uma tradição que é de confusão entre o público e o privado. Isso vem lá de Portugal, da Espanha e tal, né? Então a gente acha que, uma vez que está num lugar que é público, você usa como se fosse privado. Isso tem no governo, isso tem nas empresas, tem nos partidos, tem em toda parte. Essa confusão que leva à transgressão. A gente aceita. Já o Sérgio Buarque de Holanda, que vocês conhecem, um grande historiador brasileiro, tem um livro famoso, Raiz do Brasil, onde ele diz que o brasileiro é um homem cordial. Mas ele não diz isso para dizer que é bonzinho, é para criticar. É o homem que vai pelo impulso, pela vontade própria, pelo arbítrio, pelo coração. E a democracia requer o contrário, requer regras gerais, universais, que todos submetam à lei. Então, essa cultura tradicional nossa é de desrespeito ao outro, no fundo. Porque desrespeito à lei, desrespeito ao outro. Tá em toda parte, como eu disse, vem de longe, essa aceitação de que você, já que você tem poder, faz o que você quer. Na empresa é a mesma coisa. Né? Ou o que a empresa pode fazer? Desrespeitar o consumidor, fraudar. Né? E fazem, não são todas, por sorte, como nem todo mundo está no governo também faz isso. Mas se não houver uma constante reiteração de certos valores, de certas regras, de certos princípios, aí essa tendência fica predominante. Nós temos que combater essa tendência. E isso que o ético faz. Mostrar que você tem que ter regra, tem que respeitar não só a lei, mas as pessoas, o consumidor, o concorrente. Eu acho que é muito importante. No fundo, é o processo de modernização do Brasil. Hoje, pelo menos, você denuncia, tem escândalo, reclama. Ainda é pouco, mas alguns vão para a justiça. Tem organizações como o Ético que lutam contra a tendência. No passado, isso estava tão enraizado que as pessoas faziam sem perceber que estavam erradas. Aceitavam que era normal isso. Então, eu acho que, apesar do que exista muito ainda no Brasil, existe também uma reação contra e eu acho que está melhor. Que o jeitinho não leva longe. Você acaba quebrando a perna. Que é melhor você, ao invés de dar o jeitinho, fazer a coisa certa. Eu acho que no passado havia carteirada, era frequente. Hoje eu acho que já não é tanto. Eu espero que seja no futuro cada vez menos. Existe um amigo meu que faleceu recentemente, chamado Albert Hirschman, que é um grande economista, mais que isso, um pensador, que ele tem um livro onde ele discute uma coisa chamada Exit, Voice and Loyalty. Quer dizer, você vai fazer o quê? Você vai protestar? É voz. Né? Você vai cair fora? Ou você vai aceitar? E, no fundo, você está sempre entre essas alternativas. Né? O que precisa fazer mais é mais voz, reclamar mais. Né? É o que o ético faz, é chamar a atenção, reclamar, todo mundo, mudar a consciência das pessoas. Não adianta você ficar com lealdade ao que está por aí, porque está errado. Então tem que ser contra. E não adianta também você simplesmente fingir que não existe, sair de lado. Não, você tem que ficar e lutar, batalhar. É isso que tem que fazer. Tenho visto as discussões, tenho visto a preocupação, acho que melhorou. No setor empresarial, eu acho que a tendência é de melhoria. Né? A gente sabe dos grandes escândalos no mundo, não é no Brasil só não. Escândalos grandes de desrespeito às regras mínimas de comportamento de concorrência e tudo mais. Mas eu acho que tem melhorado. Porque você disse, um processo de modernização. A própria produção moderna requer um pouco mais de universalização, aceitar regras, né? Standard, você tem que ter uma regra, né? Antigamente não, você não tinha nada que era estandarizado. Agora você tem mecanismos de avaliação, de verificação. Né? Isso é muito importante, avaliar, deixar com que os outros opinem sobre o que você está fazendo. ISO 2000, ISO 14000, essas regras são importantes, porque forçam as pessoas a se conformarem com um tipo de produção. Se você começa a se habituar que a produção tem que ter certas regras, o produto tem que ter certa qualidade, você vai depois também mais facilmente entender que não é só o produto, o comportamento tem que ter qualidade também, governança, como é que vai existir, a transparência. Então, acho que isso que nem se falava, hoje está nos jornais.
Eu acho que um dos elementos que permite a mudança, no fundo é isso, como é que você muda, é que as pessoas tomem consciência do que tem que fazer. Não é? Não basta a consciência, tem que ter, além da consciência, agir. Mas a pré-condição para agir é você tentar conhecer. Eu acho que a pregação, no sentido de que as coisas podem melhorar, devem melhorar, e o roteiro para melhorar é importante, e o ético forma parte disso. É pela melhoria da vida no Brasil. É mais que amplo do que isso. É contra a falsificação, mas é contra muitas outras coisas. E é a favor. Não basta ser contra, tem que ter a favor de um comportamento que tenha regras transparentes, claras e que possam ser medidas. Um ambiente positivo com princípios, no fundo é isso. Você tem que ter, acreditar. Sem valores não se vai longe. O ético é uma maneira de você reavivar valores da convivência democrática. Mais acesso à justiça, mais rapidez na justiça, porque sem punição você não consegue evitar o desvio, o erro, a transgressão. Então eu acho que é muito importante você ter uma consciência maior da necessidade de acesso à justiça, de presteza da justiça. Não só a justiça como instituição, o poder judiciário, mas em tudo. O ético faz parte disso. Você transmitir essa ideia de que tem que ser as coisas corretas. Eu sou sempre otimista. Um amigo meu, que foi vice-presidente quando eu era presidente, o Marco Marcelo, dizia, olha, o otimista pode errar, mas o pessimista começa errando. Eu prefiro poder errar, mas ser otimista.